pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna. Tive com vocês algumas aulas, né, de pediatria no preparatório para o Revalida, da parte teórica. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre como é, né, o pós-Revalida, o pós-CRM. Muita gente me pergunta, muita gente me manda mensagem, né, no direct, no YouTube, perguntando, até alguns vídeos que eu postei, até da própria VMed, que é da Verbo, me perguntando algumas coisas, né? E a gente resolveu fazer esse vídeo para vocês, contando um pouquinho da experiência. Como funcionou comigo, tá, pessoal? Porque, na verdade, assim, com cada um pode funcionar de uma forma diferente. Mas, no geral, eu vou falar algumas curiosidades que vocês me perguntam, como foi o primeiro plantão, né, como foi a primeira emergência, por que eu escolhi a pediatria. No geral, né, vou falar para vocês. Se ficar alguma dúvida, alguma coisa muito específica que vocês queiram perguntar depois, que vocês tenham curiosidade ou dúvida, pode mandar na central do aluno, pode mandar para a Verbo, que eles passam, a gente responde para vocês, tá? Mas, indo direto ao ponto, como funcionou comigo? Eu entreguei fiz o Revalida, passei, tudo bonitinho, escolhi revalidar pela Unesp, entreguei a minha documentação, passei por toda a parte burocrática da revalidação e quando saiu meu CRM, na verdade, assim, quando eu recebi o diploma, com todo o processo já revalidado para levar até o CRM, eu cheguei ao CRM, entreguei a minha documentação e aí eles têm um processo novo que isso entrou em 2017, não tinha isso antes. Que aí o CRM entra em contato com o Ministério da Educação do teu país de conclusão e com a tua faculdade de conclusão, e a tua universidade emite uma declaração de que você se formou lá, que você foi aprovado, que você, enfim, cumpriu com todos os requisitos. A partir da hora que a tua universidade manda esse documento para o CRM, eles liberam o teu número, tá? De inscrição. E aí eu passei por todo esse processo. Quando liberaram o meu número de inscrição, eu já estava assim, alucinada, uma vontade louca de pegar esse número. E aí eu já estava olhando algumas coisas. Eu já estava olhando alguns plantões, como funcionava, eu tinha alguns colegas, então eu sempre estava ali perguntando e tal. E eu comecei a pesquisar alguns grupos de plantões médicos. E aí, assim, eu olhava pelo Facebook, eu olhava pelo Instagram, e eu pedia para me inserir no grupo, e de me inserir em um grupo, me inseriram em outro. E aí eu comecei a pedir, né, nos grupos ajuda, quem conhecesse, soubesse, mas meu último ano de internato, eu praticamente fiz um intensivão na pediatria. Então, porque eu já queria pediatria. Então, assim, quando eu saí de todo esse processo e eu me vi com o CRM na mão, o que eu sabia fazer? Só pediatria, tá? Eu sabia atender clínica, mas assim, não era minha vivência, não era minha prática. Eu tinha pouca experiência em urgência e emergência de adulto. Em criança eu tinha um domínio muito bom. Então, eu saí um clínico geral que atendia pediatria, tá? E tem muito isso hoje. Principalmente quem pega cobertura de plantão. Que eu não sei se vocês sabem, mas cobertura é assim, faltou um médico, aí o hospital tem uma empresa que manda médicos PJ. O que é PJ? É uma outra coisa que vocês vão entender como funciona na prática. Os médicos hoje, eles abrem uma empresa, que é uma pessoa jurídica, para prestar serviço. O médico é o prestador de serviço, né? E aí você tem o teu CNPJ e você presta serviço para aquela instituição. A grande maioria dos lugares hoje, os médicos trabalham como PJ, tá? Então, assim, muita gente me perguntou se precisava ter empresa. Muitos lugares cobram, muitos lugares cobram. Existem, né, lugares que você é CLT, que você tem carteira registrada e tal. Existe, ainda existe, né? Eu, por exemplo, tenho 2 vínculos que eu sou CLT, mas no começo eu não era CLT em lugar nenhum.
tá? E eu pegava muito plantão, eu tinha plantão todos os dias. Tinha plantão que eu tinha dia que eu tinha plantão 24, tinha dia que eu tinha plantão 48. Eu já cheguei a dar 60 horas de plantão. Assim, saía de um lugar que fazia 24, ia para outro que fazia mais 24, ia para outro que fazia 12. E assim, saía. Muita gente perguntava, mas como você conseguia, né? Sair de um para chegar no outro? Basicamente era assim: eu saía, pedia dispensa 30 minutos antes de um e pedia para chegar no outro, tipo, 15 minutos atrasada. E aí dava esse tempo aí de chegar de um lugar para o outro. Trabalhei muito, muita gente me pergunta qual o valor do plantão, em média. Pessoal, isso varia muito de estado para estado, tá? Eu não posso dizer para vocês de outros estados porque eu não conheço. São Paulo, o plantão de clínica médica, ele varia em torno de R$ 1.000, R$ 1.100, dependendo do lugar, dependendo da instituição, mas a maioria, assim, a grosso modo, é R$ 1.000. A maioria de clínica médica, tá? Pediatria é um pouquinho mais, mas assim, um pelo outro aí deve sair uns R$ 1.100, R$ 1.200, tá? Essa é a média. Como que é a vivência? Como foi meu primeiro plantão? Meu primeiro plantão, pessoal, foi bem complicado. Por quê? Porque, assim, ninguém. Eu não tive a oportunidade de ninguém. Então, se vocês tiverem a oportunidade de acompanhar qualquer pessoa que estenda a mão para vocês e deixem vocês acompanhá-lo em um plantão, 2, 3, para vocês terem aquela vivência, não percam a oportunidade. Eu não tive essa oportunidade, então eu não tinha noção de como seria meu primeiro plantão. Eu não sabia como era atender um paciente na prática. Então, quando entrou meu primeiro paciente na sala, quando eu peguei a primeira ficha que eu olhei, que entrou meu primeiro paciente na sala, fiquei assim, né, parada, assim. Eu comecei a atender as fichas verdes, né, que era baixa complexidade. Conversei com os colegas, façam isso, conversem com os colegas de plantão. Olha, meu primeiro plantão, tô começando agora, porque geralmente você vai pegar pessoas mais experientes com você. Então, se vocês não falam nada, quando chega uma emergência, o enfermeiro vai direto em você, ou vai direto no que tiver primeiro. Se vocês falam, explicam, né? Olha, meu primeiro plantão, tô começando agora e tal, não sei o quê. O que vai acontecer? O enfermeiro já vai direcionar para um médico mais experiente, tá? E isso para a gente é bom porque você vai estar ali acompanhando, mas a sobrecarga não é tanto em você, tá? Porque o paciente não é seu. Teoricamente, o paciente é do outro médico e você está ali olhando, vendo e não perca a oportunidade, pessoal. Chegou uma mordida de cachorro, uma mordedura de cão, extensa e tal, você nunca viu, corre lá para ver. Tire as suas dúvidas, aproveita o colega que está ali. A grande maioria das vezes os colegas não se importam em tirar dúvida, em esclarecer. Se existir protocolos no lugar onde você trabalha, peguem os protocolos dos lugares onde vocês trabalham, vocês vão trabalhar, tá? Antigamente existia uma facilidade muito maior da gente conseguir chegar no lugar e já trabalhar. Chegava no lugar, médico não fazia nem entrevista, né? Hoje já chegava e já trabalhava. Hoje não é bem assim, tá? Tem muito aquele QI, quem indica? Tem. Tem porque, assim, muitas vezes eu recebo e-mail, eu recebo WhatsApp de empresas, de lugares, inclusive, que eu já trabalhei, pedindo indicação de colegas, pedindo indicação até de outras especialidades, tá? De clínica médica, enfim. Meu marido é clínico geral, então, assim, muitas vezes eles pedem indicação de clínico porque sabe que ele é clínico e se ele pode fazer plantão, enfim. Vai chegar uma época, igual eu comecei a trabalhar em 2017, então nós já estamos em 2021, né? Tem 4 anos já que eu estou trabalhando, então eu já fiz minha especialização em pediatria, fiz minha subespecialização em pneumologia pediátrica, atuo nas 2 áreas, tá? Tanto em pneumo, ped, quanto em pediatria clínica, principalmente urgência e emergência pediátrica, né? Que eu faço porta, eu faço UPA e AMA, né? São os lugares que eu trabalho hoje, além da pneumologia que eu atendo via ambulatorial. Então, chega muito urgência e emergência, a gente precisa ter domínio um pouco de cada coisa.
Uma dica para vocês é não se arrisquem, tá, pessoal? Não se arrisquem naquele desespero de começar a trabalhar, pegar qualquer coisa. Algumas perguntas, hoje eu estava conversando com uma colega que vai pegar o CRM agora essa semana. E ela me mandou mensagem, né, pedindo algumas dicas e tal, que ela tá meio perdida e tal. E assim, dicas de perguntas, tá? Todas as vezes que oferecerem um trabalho para vocês, um plantão para vocês, porque eu já entrei muita fria. A minha sorte que era dentro da pediatria, era uma coisa que eu dominava bem. Então, eu não tive tantos problemas. Mas, uma dica para vocês, tá? Primeira coisa, oferecer um plantão para vocês, perguntem, né? O plantão é com quantos plantonistas? Um, dois, três? Porque às vezes você oferece um plantão para você, você chega lá, o plantão é sozinho, é você só. Então, qualquer emergência que chegar, a responsabilidade é sua. Então, sempre perguntem com quantos plantonistas eu estarei. Quais as especialidades que tem no mesmo local, né? Tem clínica médica, tem cirurgia, tem pediatria, enfim, o que tem lá? Eles vão te falar. Qual é o valor líquido do plantão? Gente, porque às vezes está lá R$ 1.500. Você fala, nossa, o plantão é maravilhoso. Esse é o valor bruto. Aí você vai ver lá, o plantão é R$ 1.050, porque desconta 450. Tá? Então, sempre perguntem qual é o valor líquido do plantão. Tem emergencista? Por quê? Porque eu falo para vocês, perguntem se tem emergencista. Porque o emergencista, ele é quem fica na emergência e é responsável por todas as emergências que chegar. Então, inicialmente, melhor coisa seria você pegar um plantão onde tem emergencista. Por quê? Você tem a oportunidade de ver o atendimento na emergência, né? Ver os pacientes sendo entubados, ver os pacientes sendo atendidos parada, tudo, né? Passando dreno tórax, porque geralmente tem cirurgião, se a emergência está aberta, acompanhar todos aqueles procedimentos sem que a maior carga seja tua, já que o paciente não é teu, você não é o médico que está ali ditando conduta, né? Você está ali olhando, acompanhando e está atendendo a porta, tá? Então, assim, são perguntas essenciais que muitas vezes já aconteceu muito comigo, de eu pegar um plantão e naquele desespero não perguntar. E aí aquele valor não era um valor líquido, era um valor bruto, né? E eu me senti enganada depois de um plantão, às vezes 24 horas pesado e tal. Não perguntar qual é o tipo de fluxo, tá, pessoal? Perguntem qual é o tipo de fluxo. É alto fluxo, médio fluxo, baixo fluxo? E qual é a complexidade? Porque às vezes eles falam para você, é um baixo fluxo, mas é super complexo, ou seja, chega bastante emergência. É um médio fluxo de média complexidade, então ok. É um médio fluxo de baixa complexidade. Pode até ser um alto fluxo de baixa e média complexidade, que é dentro do que a gente inicialmente está ali apto para trabalhar e para atender, tá? Em linhas gerais, a grande maioria das perguntas giram, né, em torno disso. Muita gente tem muita curiosidade. Quanto o médico consegue ganhar? Gente, isso vai depender de quanto você trabalhar, tá? Vai depender do quanto você conseguir se doar inicialmente. A gente sempre trabalha mais, é normal. Todo médico que você vê assim, desesperado, trabalhando, pegando plantão, o cara acabou de se formar e tá ali, né? Tanto para receber experiência quanto para, principalmente a gente que estudou fora, a gente tem muito essa questão de retribuir para a família, né, para aqueles que confiaram na gente, nos apoiaram e nos custearam, principalmente. E a gente tem muito aquela emergência financeira, né, de pagar as dívidas que ficaram, de cobrir muita coisa. Eu, por exemplo, eu tinha empréstimo em todo lugar que emprestava dinheiro, eu estava devendo quando eu me formei. Então, quando eu me formei, assim, era urgência para mim algumas coisas. Então, realmente, no meu primeiro ano, eu trabalhava muito virado de um lugar para outro, e andava às vezes grandes distâncias, e aí é importante perceber isso, porque assim, no final das contas, muitas vezes não valia a pena, tá? Às vezes no final do mês eu chegava nos primeiros meses, quando eu não tinha muita experiência, não tinha ninguém para me orientar, eu fazia a conta, por exemplo, eu ganhei R$ 1.000 no plantão, aí eu fui daqui para ali, daqui para lá,
e eu gastei, sei lá, R$ 500. Acabou não valendo a pena, era melhor fazer um plantão mais próximo que eu ganhasse menos, ou um ambulatório mais próximo que eu ganhasse menos, mas eu me deslocasse menos também, tá? Hoje em dia, a grande maioria das empresas não permitem que os funcionários façam mais que 24 horas, os médicos façam mais que 24 horas direto, tá? Porque antigamente as empresas liberavam, você fazia as 24, 48, 60, 72 horas, às vezes, na mesma instituição. Claro que você tinha pausas maiores de descanso, mas eles liberavam, hoje não libera mais, tá? O CRM botou uma trava nisso aí, e o máximo de período que você pode fazer direto é 24 horas, porque foi provado que a partir disso o médico cai o rendimento e é uma realidade, né? Você com 48 horas de plantão, por mais que você durma 4 horas, você está fora do teu ambiente de casa, não comeu direito, enfim. 2 dias no mesmo local de plantão, sem ir para casa, sem tomar um banho, sem descansar, você obviamente vai render menos que os teus colegas que estão chegando naquele momento, tá? Basicamente, pessoal, a vivência pós-revalida é isso, tá? Muita gente me pergunta se eu sofri, se eu sofro bullying, né? Na verdade, se eu percebo que tem, como é que eu posso, a palavra que eu posso usar para vocês? Se eu percebo que tem acepção de pessoas, né? Digamos assim, se as pessoas fazem distinção entre eu ser médica formada no exterior e ser médica formada os médicos formados no Brasil. Conto para vocês o seguinte: a grande maioria não só sabe que eu sou formada no exterior porque eu falo e eu faço questão de falar. Vou contar para vocês por quê. Porque o meu marido é um médico maravilhoso, super competente, e ele é formado, ele é cubano, ele formou em Cuba, né? E ele veio para o Brasil por mais médicos, mas fez o revalida, todo o processo, passou, enfim. E eu percebo muitas vezes, muita gente, a gente já foi em lugares assim, por exemplo, a gente para trabalhar na mesma empresa, ele para vaga de clínica médica, eu para vaga de pediatria. Eu passar, fazer entrevista e tal, lá, conversar e ótimo, você pode começar a tal dia. E ele passar, ele tem 10 anos de formado, ele falar e tal, e ele fala português bem, e no final das contas, as pessoas, a gente vai entrar em contato com você. E aí a gente sai de lá e ele fala assim, eu tenho certeza que eles não vão entrar em contato comigo porque eu sou estrangeiro e porque eu fiz faculdade no exterior. E muitas vezes realmente isso acontecia, né? Claro que tinha lugares que isso não fazia diferença, tinha, mas tem lugares que faz diferença. E, infelizmente, a gente passa por isso, né? Eu vou contar um episódio para vocês que aconteceu comigo no meu ambiente de trabalho. Tava uma mesa sentada com todos os médicos, não era pandemia ainda, né? Todos os médicos comendo, tomando café, conversando. E surgiu um assunto revalida, né? Porque vira e mexe, isso tá na boca do povo. Aí uma médica bem antiga na casa virou e falou assim, olha, eu sou totalmente contra. Esse povo nem faz vestibular, vai para fora do país, faz uma medicina de qualquer jeito, vem para o Brasil e faz uma provinha e vai trabalhar. E aí o mais engraçado é que, assim, nesse local que a gente trabalha, eu atendo urgências e emergências, né, inclusive coisas super complexas, e ela, que é médica formada no Brasil, blá, 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 não atende, né? E aí, assim, eu peguei e falei para ela, nossa, mas você tem preconceito. É preconceito a palavra. Muita gente me pergunta se eu sofro preconceito, se eu já sofri. Todo mundo sofre, gente, ou sofreu. Quem não sofreu, vai sofrer, tá? Até que você mostre para que é que você veio, tá? Você mostre que você é um médico competente e que está ali pelo teu mérito, tá? A partir da hora que você mostrar que você é bom naquilo que você faz e que você é competente para estar ali, as pessoas elas passam a enxergar além de um lugar onde você se formou, tá? Te falo por experiência própria, porque assim, essa questão que aconteceu, ela fez esse comentário, eu falei, por que você tem preconceito de quem faz fora do Brasil? Ela falou assim, olha, Bruna, na realidade, sendo bem sincera, eu não acho que as faculdades de medicina fora do Brasil sejam boas. Aí eu falei para ela, o que você acha de mim, né, como profissional?
Aí ela falou, eu te acho uma médica ótima e tal, competente, enfim, até que estava na frente de outros colegas. Aí eu falei, então, porque eu me formei no Paraguai. Aí ela ficou assim, né? Mas você fez o revalida. Eu falei, mas você acabou de falar que é uma provinha que as pessoas fazem, né? E vem para cá e tal. Eu falei, você está completamente enganado. É uma prova de alto nível, né? Tem 3 etapas, e expliquei como que funcionava. Eu falei, falar daquilo que você não vive, que você não conhece, é completamente diferente, você não fala com propriedade. Então, se você não conhece, não fale. E a partir daquele momento a gente encerrou o assunto, ninguém nunca mais tocou nesse assunto lá, até porque, né, já foi um tapa com luva de pelica. Então, assim, a minha dica para vocês é, gente, nunca revidem, sabe? O pessoal que vai comentar, né, inicialmente vai perguntar. Você quer ver um lugar que você sofre preconceito é quando você vai fazer prova de residência, que eles perguntam de que faculdade você veio, né? Então você tem que ter uma nota melhor do que os demais. Infelizmente, a gente passa por isso inicialmente, tá? Depois de um período aí que você se estabelece, que você já tem mais confiança, que você já tem mais conhecimento, essas coisas vão ficando tão pequenas que você vai passando por cima disso facilmente, tá? Então, uma dica aí que eu dou para vocês é as perguntas, perguntem, né? Qual o valor, quantos plantonistas, tem emergencista, qual o tipo de fluxo, qual o tipo de paciente. Tem muita gente que fala, eu vou para o BS porque eu não tenho segurança de trabalhar em porta. E o BS, gente, chega a complexidade. Eu falo para vocês que quem vai para o BS porque acha que o BS não precisa saber nada, passa apertado. Chega cada emergência para mim, na UPA, que veio da UBS, chega parada, de paciente que chega lá afogado, chega paciente desnutrido grave, desidratado grave. Essa semana eu peguei um bebê de 2 meses desidratado, desnutrido, gravíssimo, com uma pneumonia grave, sem urinar 2 dias. E assim, a gente, foi um Deus nos acuda até conseguir estabilizar e levar para o hospital mais próximo. E veio de uma OBS, tá? A médica que estava na OBS estava desesperada. Então, assim, a questão aí, a ilusão de que a OBS não traz riscos, que você não precisa saber, é bem ilusão mesmo, tá? Para finalizar, uma dica é façam o que vocês gostem de fazer, tá? O nosso trabalho não é fácil, é um sonho realmente estar ali. Eu hoje olho e falo, nossa, quanto eu batalhei para estar aqui, né? Quanto eu sonhei em estar aqui fazendo o que eu faço. Com o prestígio que a gente tem, teoricamente, algumas vezes, né? Para fazer e para oferecer o melhor para o meu paciente, mas também colocando em primeiro lugar a minha saúde, a gente está vivendo uma pandemia. Então, o meu conselho é, principalmente quem está para pegar o CRM, ou quem acabou de pegar o CRM, gente, não peguem o TI Covid, tá? Porque muita gente, o TI Covid está pegando qualquer pessoa, paga muito. Mas a gente tem que ter responsabilidade com a vida do próximo, né? São pacientes complexos, são pacientes que têm N comorbidades associadas, então a gente oferece risco tanto para nós, quanto profissional, quanto para o paciente, né, que tem uma família, enfim, entre outras coisas. E uma dica que eu deixo para vocês, pessoal, antes, vai começar amanhã trabalhar? Ok. Hoje, vai lá e faça um seguro profissional, tá? Tem N empresas que oferecem, eu tenho seguro profissional desde o meu primeiro dia de plantão, eu não conhecia o que era, uma outra colega, assim, falando, assim, por cima, eu peguei, o que é isso, seguro profissional? E é um seguro que cobre a gente anualmente contra processos, tá? Como funciona? Geralmente aí custa em torno de R$ 1.000 o ano todo. Depende de quanto você é assegurado. Então, assim, por exemplo, eu quero fazer um seguro de processos de até R$ 150.000 por ano. Aí é sei lá, R$ 1.200, não sei. É mais ou menos essa média. Os seguros para clínicos e para pediatras é um pouquinho menor do que para cirurgião, para ginecologista é maior, tá? Porque tem um índice de processo maior. Cirurgião plástico, esses profissionais têm um índice de processo muito maior, e ginecologista tem um índice de processo muito maior, então os seguros deles são mais altos.
Mas geralmente tem grandes companhias que fazem, essas empresas, essas seguradoras, hoje tem muitas empresas que fazem. Façam, sabe por quê? Porque essas empresas, elas cobrem esses seguros, né? Eles cobrem todo o custo com advogado, se você for citado em algum processo, se você precisar ser representado, né? Cobre, obviamente, se você for a causa do processo e você estiver sendo processado e eventualmente o teu paciente ganhar o processo, a empresa cobre até aquele valor de seguro. Então, por exemplo, se a pessoa pediu lá, sei lá, 200 mil reais e entrou no acordo de 100 mil, o teu seguro cobre 150, obviamente o teu seguro cobriu os 100 mil que você gastou, tá? E é um valor, assim, muito pequeno para a gente não ter. Então, tem muitos médicos que se formam, não sabem, e é igual seguro de carro, gente. Você vai sair para andar com o carro, tem que ter seguro. E o médico é a mesma coisa, vai sair, pegou o CRM, vai começar a trabalhar, tenha seguro, tá? Tenha seguro. É uma outra dica que eu dou para vocês, porque eu tenho colegas, assim, de 10 anos de trabalho, que já tomaram 3, 4, 5, 6 processos, às vezes foram citados em processos e gastaram, sei lá, 10, 15 mil reais de advogado para o cara representá-lo em um processo e não tinha seguro, tá? Então, barato sai caro. Façam seguro, que é um valor muito pequeno, não vale a pena correr o risco de ficar sem, tá? No geral, é isso, pessoal. Não sei se vocês têm alguma outra dúvida que de repente eu não respondi. Se vocês tiverem, mandem aí, de repente, se vocês acharem interessante fazer uma caixinha de perguntas com essas questões, mandem também as dicas e aí a gente faz uma caixinha de perguntas e eu respondo para vocês, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus.